É semana de torcer pro Brasil mais uma vez na maior premiação do cinema. Sim, finalmente chegamos na semana do Oscar 2026, que acontece neste domingo, dia 15 de março. E se ano passado eu achei que aquela euforia que a gente teve no Oscar com Ainda Estou Aqui não ia se repetir tão cedo, eu me enganei, e felizmente, porque este ano o Brasil tá lá com muita força novamente no Oscar, graças a O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que está indicado a melhor filme internacional, melhor ator com Wagner Moura e melhor seleção de elenco. E se isso não bastasse, ainda temos outro brasileiro concorrendo ao Oscar de melhor direção de fotografia, que é o Adolfo Veloso, responsável pela fotografia de Sonhos de Trem. Mas é claro que esses não são os únicos filmes que merecem ser comentados, né? Então, tá na hora de eu trazer de volta a minha tradição anual e comentar com vocês todos os 50 filmes indicados ao Oscar. Se você acompanha Entre Planos há algum tempo, você sabe que todo ano eu me desafio a ver todos os filmes indicados em todas as categorias. E, dessa vez eu consegui, mais uma vez. E eu faço isso por dois motivos. O primeiro é para fazer o ranking desse vídeo aqui de hoje. Mas também tem o meu segundo motivo, que é, agora eu tô preparado para comentar o Oscar ao vivo na live do Jovem Nerd mais uma vez com o nosso querido Oscar de Pijama. Sim, pelo quarto ano consecutivo, o Jovem Nerd e Azaghal me convidaram para comentar a cerimônia ao vivo junto a um time incrível que esse ano conta com o retorno de Catiúcha Barcelos e com a estreia nessa live da dupla do Desce a Letra Show, Cauê Moura e Load. A gente vai comentar os indicados, falar de polêmicas, trazer curiosidades e, é claro, a gente vai torcer muito pro Brasil conquistar algumas estatuetas. Vai ser uma live com profundidade, mas também com muita descontração, até porque a gente vai estar super confortável usando os nossos pijamas do jeitinho que vocês vão estar nas casas de vocês. A live acontece aqui no YouTube, lá no canal do Jovem Nerd, neste domingo, 15 de março, a partir das 19 horas. Então já temos compromisso marcado. Vai ser imperdível. Tá, beleza, mas e quanto aos 50 filmes indicados esse ano, o que eu achei de cada um deles? É isso que eu vou contar agora pra vocês naquele meu esquema de tier list. Então, vamos lá. Beleza, eu tô aqui no meu computador e como vocês podem ver na minha tela, aqui embaixo estão os pôsteres de todos os filmes indicados ao Oscar desse ano. E aí eu vou passar por todos eles um por um pra apresentar cada um desses filmes pra vocês, dar as minhas opiniões sobre todos, vou falar quais Oscars eu daria pra esses filmes e por último vou pegar o pôster de cada filme e vou arrastar pra classificar ele em uma dessas 5 categorias, que são Elite, Bom, Ok, Fraco e Terrível. E aí no final a gente dá uma recapitulada pra ver quais são os piores e quais são os melhores filmes do Oscar de 2026. Ok, então a gente começa com Fórmula 1, o filme. Indicado a 4 categorias, incluindo melhor filme, melhor edição, melhor som e melhores efeitos visuais. Eu vou ser sincero, eu não entendo como esse filme foi indicado na categoria principal da noite de melhor filme. Fórmula 1, ele até que tem sim um bom senso de energia. O Joseph Kosinski traz do que ele fez em Top Gun Maverick pra cá, aquela ideia de você se sentir um piloto e sentir a velocidade e o poder da máquina. E então é bem dinâmico e faz você sentir na pele toda essa energia da corrida. Mas fora isso, ele tem uma história que não é nada demais, não é tão diferente assim do que a gente já viu em tantos outros filmes de esporte. Então é sim um filme de grande proeza técnica, mas pra indicar a melhor filme, também não. E é por ser uma proeza técnica que eu daria sim um Oscar de uma categoria técnica pra Fórmula 1, o filme, que seria o Oscar de melhor som. E é por ser esse filme que não é lá, uau, grande coisa, mas que ainda convence sim, eu coloco Fórmula 1 filme na categoria de ok. O próximo é Borboleta, indicado a melhor curta-metragem animado. Essa é uma animação biográfica sobre Alfred Nakash, um nadador olímpico dos anos 1930, que competiu nas Olimpíadas de Berlim na época da Alemanha nazista, e ele acabou sendo mandado para um campo de concentração. E aí a gente vê então como é que é a infância dele até ele crescer e virar um olimpiano, o que aconteceu com ele no campo de concentração e como ele consegue voltar do campo de concentração e seguir adiante com uma nova carreira apesar de enormes traumas. Borboleta tem esse nome porque a especialidade do Nakash era justamente o nado borboleta, mas eles também usam isso de forma bem simbólica para contar uma história de vida que é muito impressionante, e isso tudo apresentado com um estilo de animação em pintura. E essas pinturas vão avançando pelo filme com muita fluidez para traduzir essa ideia do nado que leva o personagem adiante através das dificuldades, quase como se fossem as ondas tentando levar ele para outro lugar, mas ele continua adiante. Então é um curta com uma história muito impressionante, com imagens que realmente impressionam e que entendem a relação entre o seu protagonista e a natureza e o ato de nadar, e traduz isso no movimento de animação com pinturas.
eu gostei de Borboleta, eu vou colocar esse filme na categoria de bom. A seguir, Zootopia 2, filme da Disney indicado a melhor longa-metragem animado. O senso de novidade com o primeiro Zootopia acaba se perdendo nessa continuação porque você já se habituou com essa estrutura urbana dos animais, antropomorfizados e tudo mais. Mas ainda assim o filme consegue encontrar novos caminhos para trazer novas ideias sobre sociedade, né? Em especial para falar sobre apagamento histórico, para falar sobre gentrificação. Mas, no geral, tudo parece ser menos encantador do que no primeiro Zootopia. Eu acho que o humor é menos engraçado, as novidades da cidade não encantam tanto assim. E no final das contas é um filme que, beleza, é divertido, tem uma mensagem legal, tem uma cena que é bem emocionante entre os protagonistas, mas eu não acho que é nada tão impressionante assim. E por isso eu classifico Zootopia 2 na categoria de ok. O próximo é Jane Austen's Period Drama, indicado a melhor curta-metragem live action. Esse é um curta de comédia que imagina como seria uma história escrita pela Jane Austen para falar sobre menstruação. Eu acho legal como o filme explora as tradições e as assinaturas das histórias da Jane Austen, inclusive como elas foram levadas para o cinema, e pega isso para quebrar nossas expectativas com uma história de mensagens muito feministas e com ideias satíricas muito contemporâneas. Mas eu acho que as piadas funcionaram bem na primeira, na segunda vez, e depois elas me parecem um pouco repetitivas. Porém, ele ainda é minimamente divertido e com uma certa dose de sagacidade e inteligência ácida. Então, eu vou colocar esse curta na categoria de ok. O próximo é Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, que está indicado a melhor atriz pela performance de Rose Byrne. Nesse filme, a Rose Byrne interpreta uma mãe que está passando por um momento muito difícil na vida, especialmente porque a filha dela tem certos problemas de saúde, e a gente acompanha, então, como é que isso afeta ela como pessoa e o restante da vida dela. Então é um filme que reflete principalmente sobre os altos e baixos, especialmente os baixos da maternidade. Só que não é um filme deprimente, porque o filme consegue encontrar momentos de comédia dentro disso, e a performance da Rose Byrne consegue captar muito bem essa amplitude dramática do filme, de ir pro pesado pro mais peculiar, mas sempre com muita verdade para mostrar como a personagem dela tá passando por um momento muito difícil e como ela fica desnorteada, se sentindo puxada em 1000 direções diferentes. E é com certeza uma das melhores, se não a melhor performance da carreira de Rose Byrne. Eu gosto desse filme, eu vou colocar ele na categoria de bom. Yeah, but it is. Próximo filme é Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi, produção iraniana, concorrendo a melhor roteiro original e melhor filme internacional. Ele conta a história de um grupo de pessoas que tinham sido presas e torturadas e agora vivem suas vidas normais, até que elas descobrem um homem que talvez seja o torturador antigo delas. E então o filme gira em torno deles tentando descobrir se aquela pessoa é mesmo quem eles desconfiam que é, e obviamente com um monte de problemas porque eles simplesmente decidem raptar esse homem. Apesar do tema pesado, que é trauma, né, de prisioneiros que foram torturados num sistema autoritarista, é um filme que também diverte muito, porque o Panahi consegue criar momentos muito engraçados a partir das interações dos personagens principais. Mas você sempre percebe que esse humor é quase que uma forma de um mecanismo de defesa para lidar com as memórias traumatizantes que essas pessoas viveram. E assim o filme aborda questões como vingança e regimes autoritários, para trazer uma mensagem política muito forte. E isso tudo filmado na clandestinidade lá no Irã, porque se soubessem que estavam fazendo um filme que é crítico ao regime, provavelmente teriam encerrado e, quem sabe, aprisionado as pessoas fazendo esse filme. E é por ser essa mistura de suspense, humor e crítica política contundente e complexa que eu acho que Foi Apenas um Acidente merece sim essas indicações que recebeu, e eu considero que ele merece ir lá na categoria de bom. A seguir, The Three Sisters, indicado a melhor curta-metragem animado. A história acompanha uma ilha pequena onde vivem 3 irmãs, até que um dia chega um marujo que faz elas 3 se apaixonarem por ele, e agora a gente vê como esse marujo afeta a relação das 3. É um filme que tem uma estética bonitinha, de quase livro infantil, e ele é engraçadinho, no máximo. Realmente não entendo por que é um filme que foi indicado ao Oscar, porque ele no final me pareceu só meio bobinho. Então, pra mim, eu não acho que Three Sisters merece ir pra qualquer coisa acima de fraco. O próximo filme, Avatar, Fogo e Cinzas, com 2 indicações, melhores efeitos visuais e melhor figurino. É aquele negócio, Avatar,
visualmente estonteante como sempre, mas com uma história que nunca consegue cativar ou parecer algo realmente tão inovador quanto o seu departamento visual. Tendo dito isso, eu gostei mais dessa parte 3 do que do segundo filme, consideravelmente, em especial por conta da introdução do novo clã do fogo. Porque eles criam momentos mais tensos e com inspiração no terror que eu acho que funcionaram muito bem, que trouxeram um tom dramático diferente que esse mundo de Pandora estava precisando. E em termos da experiência visual, James Cameron ainda consegue criar algo que só a série Avatar consegue criar em termos de efeitos visuais, uso de 3D, provavelmente é o único filme que ainda merece ser visto em 3D até hoje. E por conta desses fatores, eu vou considerar que Avatar merece ir na categoria de bom. O próximo é O Diabo Não Tem Descanso, indicado a melhor curta-metragem documentário. Ele acompanha a rotina de uma mulher que trabalha coordenando uma clínica de aborto legalizada lá nos Estados Unidos. Então a gente vê não só a rotina dessa mulher para proteger as mulheres que vão lá e o anonimato delas, mas também para confrontar as pessoas que ficam lá na frente da clínica de aborto fazendo protestos e falando coisas horríveis para as pessoas que vão para lá. Mas o principal diferencial do curta-metragem é a exploração dessa personagem para mostrar como, para ela, as crenças religiosas dela não estão em conflito com o trabalho que ela faz. É um jeito de quebrar dualidades simplórias para mostrar que religiosidade e defender os direitos das mulheres não são sempre mutuamente exclusivos. Na verdade, podem sim trabalhar em conjunto para ajudar o próximo. Por isso eu considero que O Diabo Não Tem Descanso merece ir na categoria de bom. A seguir, Bugônia, que tem 4 indicações: melhor filme, melhor atriz para Emma Stone, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora. Ele conta a história de 2 homens que acreditam em teorias da conspiração e eles acreditam que uma CEO de uma empresa é, na verdade, uma alienígena secretamente. Então eles raptam ela para tentar fazer com que ela confesse o fato dela ser uma alienígena. Sinceramente, não entendo como Bugônia foi indicado a melhor filme, assim como eu fiquei perplexo com a indicação de Fórmula 1. Também não entendo por que a Emma Stone foi indicada a melhor atriz. A performance dela é, no máximo, ok, não chega nem aos pés das outras performances que ela já entregou e que são muito melhores e que mereciam muito mais essa indicação do que a que ela entrega em Bugônia. É um filme que faz uma sátira e um comentário político muito pertinente e com rumos inesperados, mas ao mesmo tempo não é algo que consegue chegar aos pés do quão subversivo o Yorgos Lanthimos consegue ser. Então a qualidade do comentário político é mediana, a performance da Emma Stone é mediana, as assinaturas do Yorgos Lanthimos não alcançam seu potencial, como a gente já viu em outros filmes desse diretor. A única coisa que pra mim é realmente melhor é a performance do Jesse Plemons. Mas em geral, Bugônia não me impressiona tanto assim, por isso eu vou colocar ele na categoria de ok. No more unpleasant incidents. A seguir, A Hora do Mal, filme de terror concorrendo a melhor atriz coadjuvante pela performance da Amy Madigan. Nele a gente descobre que uma noite, várias crianças de uma cidade pequena simplesmente levantaram das suas camas e desapareceram correndo para algum lugar misterioso. E aí a gente vê a investigação para descobrir por que essas crianças fizeram isso. Se você viu o meu top 20 filmes de 2025, você sabe que eu gostei bastante de A Hora do Mal, ele entrou no meu top 10 inclusive. É um filme que consegue parecer algo original e diferente dentro do mundo do blockbuster de terror hollywoodiano. Ele consegue fugir de todas as grandes tendências do terror hollywoodiano e trazer algo que é não linear, que tem metáforas e camadas complexas sem querer entregar sua mensagem mastigadinha pra gente. Ele quer desafiar a gente de um certo nível pra gente pegar o que esse filme quer dizer. E com realmente uma performance muito, muito impressionante da Amy Madigan, que tá muito divertida, porém inquietante, como uma boa personagem de terror pede. A Hora do Mal com certeza merece ir na categoria de bom. O próximo é Guerreiras do K-Pop, que tá indicado em 2 categorias: melhor animação em longa-metragem e melhor canção original por Golden. Esse foi um dos maiores fenômenos cinematográficos do ano passado e provavelmente é o filme que vai levar o Oscar de melhor longa-metragem animado. E também de melhor canção original. Apesar de não ser o filme que eu escolheria nessas 2 categorias. No departamento visual, Guerreiras do K-Pop é sim bem impressionante, até porque tem o pedigree da Sony Animation, que trouxe filmes como Aranhaverso pra gente. Sem contar que a direção de arte traduz muito bem toda a estética chiclete, colorida do pop coreano, pra fazer algo que tenha de fato a cara dessa cultura. Mas no geral, eu acho que é uma história ainda que segue certas fórmulas bem básicas, com uma mensagem que
é legal, e pra mim, uma das piores coisas do filme é suas tentativas de ser engraçado. Eu acho que é um senso de humor muito monótono, porque só sabe meio que fazer um tipo de piada, que é tipo, não vou fazer tal coisa, corta pra o personagem fazendo tal coisa. Enfim, eu acho que essas coisas acabam puxando pra baixo a qualidade do filme como um todo. Então pra mim, Guerreiros do K-Pop vai na categoria de ok. Ainda no campo da animação, o próximo é Arco, produção francesa concorrendo à melhor animação em longa-metragem. Ele conta a história de um garoto do futuro que, por acidente, voa forte demais e acaba voltando pro passado. E lá ele conhece uma menina, então agora eles vão desenvolver uma amizade e tentar fazer com que esse rapaz consiga voltar pro futuro. Pra mim, eu enxergo esse filme com uma lógica parecida com a qual eu vejo Guerreiros do K-Pop. Visualmente, Arco é estonteante, tem uma direção de arte muito bonita, que muitas vezes remete a um pouco os quadrinhos belgas e também um pouco a arte do Moebius, então tem essa veia europeia muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, em termos de história, é algo que não é tão diferente assim do que a gente já viu em outras aventuras de animação. E isso também acaba puxando pra baixo um pouco o posicionamento que eu coloco pra Arco. Então, Arco também vai na categoria de ok. A seguir, Quartos Vazios, indicado a melhor curta-metragem documentário. Essa é uma produção original da Netflix que mostra um jornalista e um fotógrafo que criaram um projeto de visitar os quartos de crianças que foram assassinadas em tiroteios de escola nos Estados Unidos, para poder relembrar a história dessas crianças e falar sobre o vazio que deixa a ausência dessas crianças nas vidas das famílias que as perdem. É um curta-metragem difícil de assistir por conta do seu tema pesado, mas ele também sabe suscitar debates muito pertinentes sobre como a mídia jornalística trabalha com as notícias de tiroteios de escola e como às vezes é preciso sair desses moldes para você fazer algo que realmente honre de forma mais profunda e humana as vítimas desses desastres. E é também um jeito de trazer algo muito íntimo para inspirar debates do mundo macro, e especialmente para inspirar mudanças políticas que parecem nunca vir nos Estados Unidos, não importa quantas crianças morram por ano com esses atos horrendos. Quartos Vazios é o meu voto para a categoria de melhor curta-metragem documentário. Eu gosto bastante dele e ele merece sim na categoria de bom. E lembrando, se você quiser ver, você pode ir na Netflix. O próximo é Sonhos de Trem, que está indicado em 4 categorias. Melhor filme, melhor canção original com Train Dreams, melhor roteiro adaptado e melhor fotografia. Sonhos de Trem é um filme sobre um cara que nasce numa região dos Estados Unidos muito hostil e como ele tenta criar a sua vida, ganhar seu trabalho, criar uma família e quais são os traumas que vão passando na vida dele para quebrar o espírito dele e fazer ele ver se ele consegue seguir adiante. É um filme muito bonito sobre como é possível uma pessoa boa florescer num ambiente hostil e tentar se manter boa, sem se deixar despedaçar, apesar do que esse ambiente faz com essa pessoa. E é um filme que trabalha de forma muito poética, visualmente, a conexão entre pessoa e terra, entre homem e natureza. E tudo isso ganhando vida com uma fotografia deslumbrante do nosso brasileiro Adolfo Veloso, que trabalha especialmente a fotografia natural. Então é um filme que eu gosto sim, ele entrou no meu top 20 do ano passado, mas das 4 categorias nas quais ele está indicado, eu daria só um troféu para Sonhos de Trem, que é justamente melhor direção de fotografia para o nosso grande Adolfo Veloso, não só por ser brasileiro, mas porque realmente é um trabalho estonteante que ele faz com Sonhos de Trem. E ele merece ir na categoria de bom. As if looking for something he had misplaced a long time ago. O próximo filme é Diane Warren Relentless, um documentário que está indicado na categoria de melhor canção original com Dear Me, composta pela própria Diane Warren, que é a personagem do documentário. Para quem não sabe, Diane Warren é uma compositora de música pop que compôs vários hits dos anos 80, 90, 2000 e em diante, e que também compõe várias canções originais para filmes, e ela é a recordista, a mulher com o maior número de indicações ao Oscar sem nunca ter vencido nenhum. Já são 16 indicações ao Oscar de melhor canção original e ela nunca levou esse prêmio. E esse documentário é sobre a vida e obra da Diane Warren, e para esse documentário ela compôs uma canção original que tá indicada, mas novamente eu não acho que ela vai levar porque ela tá concorrendo com Golden, que é provavelmente
a canção que vai ganhar o prêmio de melhor canção original. A parte desse documentário que é legal é você ter um acesso mais íntimo à figura da Diane Warren, que é tão lendária dentro da indústria fonográfica americana. Especialmente porque você vai descobrindo como que a neurodivergência dela, porque ao longo do documentário ela mesma vai mostrando que depois de um tempo ela descobriu que ela é autista, você vê como isso tudo influenciou o jeito como ela tratou a paixão dela pela música e as altas habilidades dela com esse departamento musical. E você vê como isso tudo influencia o gás profissional que ela tem e o que fez ela se tornar uma mulher tão bem sucedida. Mas também é um documentário extremamente chapa branca, até porque teve momentos da carreira da Diane Warren que ela fez algumas coisas controversas, e quando chega na hora de falar desses momentos, o documentário só passa assim, voando, ele nem se aprofunda, sendo que são coisas que fariam a personagem parecer ainda mais complexa e humana. Mas não, quando é pra ser alguma coisa ruim da vida dela, ele passa assim, rapidinho, pra ficar depois se focando só no o quão extraordinária ela é e como ela é, assim, não desiste nunca e tudo mais. Então, sim, é uma figura muito importante e que é peculiar da gente conhecer a sua história, mas ao mesmo tempo é um documentário tão autoindulgente que chega um ponto que ele só fica meio cansativo. E também não ajuda o fato de que eu achei Dear Me, a canção original desse filme, muito chata. Então sim, foi legal aprender mais sobre a Diane Warren, mas nossa, que filme mais autocongratulatório. Então, por conta disso, eu considero ele pra categoria de fraco. Agora a gente vai para outro documentário que esse sim tá indicado a melhor documentário em longa-metragem, que é A Vizinha Perfeita, produção da Netflix. Ele acompanha o caso real de uma rua residencial onde uma mulher mais velha, branca e muito racista fica encrencando com as crianças negras que ficam brincando ali em volta, e ela fica chamando a polícia o tempo inteiro. Então a gente vê o documentário pelas câmeras corporais dos policiais que são chamados uma vez por semana para aquela rua. Até que o caso fica tão fora de controle que rola uma tragédia muito, muito grande. Esse é um documentário que prende muito, especialmente pela sua direção e pela sua montagem, que se focam principalmente nessas câmeras corporais dos policiais. Então, você tem quase que um ponto de vista em primeira pessoa da narrativa inteira. E você vai ficando indignado com o comportamento dessa mulher, especialmente quando de fato acontece a tragédia. Então é uma história muito humana e muito impactante, e que também fala não só sobre racismo, mas também sobre questões como controle do uso de armas de fogo nos Estados Unidos. E eu acho que A Vizinha Perfeita vai ser o filme que vai levar o Oscar de melhor longa-metragem de documentário, apesar de que não seria o meu voto. Tendo dito isso, eu acho que sim, é um documentário que marca e que merece ir na categoria de bom. O próximo é Coração de Lutador, The Smashing Machine, que está indicado a uma categoria que é Melhor Maquiagem e Penteado. Esse é o filme estrelado pelo The Rock, interpretando um lutador, um dos primeiros lutadores de MMA da história a ficar bem famoso. E o trabalho de maquiagem que fazem nele para transformar o The Rock nesse homem é realmente muito impressionante. Mas no geral é um filme que não me impressiona muito em tudo que ele se propõe a fazer para além da maquiagem. A atuação do The Rock é boa? Sim, provavelmente a melhor performance dele, mas vamos lá, a barra tava lá embaixo, né, com as atuações dele. Então o fato de ser a melhor performance desse ator não quer dizer também que é uma performance, uau, super impressionante. As cenas de luta são boas, mas também nada que deixe a gente boquiaberto. E ao mesmo tempo eu vejo a trajetória do personagem e penso, tá, é uma história boa, mas eu não acho que é aquelas histórias reais de atletas que são muito, assim, que parece ser algo saído da ficção. Eu olho pra trajetória desse cara e penso, tá, ok, não é algo tão impressionante assim, mas é um trabalho legal. Então pra mim, Coração de Lutador não passa da categoria de ok. A seguir, Os Cantores, indicado a melhor curta-metragem live action. Essa é uma produção que tá na Netflix e que acompanha uma noite em um bar onde vários homens estão meio que entediados, e aí eles decidem improvisar uma competição de canto para ver quem é o melhor cantor entre eles. E aí a gente vê diferentes estilos musicais, a gente vê diferentes assinaturas vocais. É bem divertido, é bonitinho e até parece que vai ser algo só mais pra comédia, mas quanto mais o curta avança, mais ele traz também tons dramáticos pra mostrar que existe uma beleza nesse momento de conexão masculina, que é uma conexão masculina baseado não em bebedeira ou coisas assim, tipo, testosterona, mas em um momento artístico. Eu gosto desse curta e apesar de não ser o meu favorito nessa categoria, eu acho que ele merece ir lá em cima em bom.
O próximo é Frankenstein, de Guillermo del Toro, que está indicado a 9 categorias. Melhor filme, melhor ator coadjuvante pro Jacob Elordi, roteiro adaptado, fotografia, figurino, design de produção, trilha sonora, maquiagem, penteado e som. Eu sempre gostei do trabalho do Guillermo del Toro, mas eu acho que Frankenstein é talvez um dos filmes mais fracos dele. Sim, tem aquela assinatura do diretor de trazer uma visão empática e de compaixão pelo monstro, mas eu acho que ele pesa tanto a mão nisso que ele, na verdade, parece estar indo no modo automático dessa assinatura dele, a ponto de criar algo que faz a criatura de Frankenstein parecer tão empática e tão sofredora que ele se esquece do outro lado desse personagem, que é o lado dele ser assustador, apavorante. E quando é pra ser isso, o filme e o personagem e o Jacob Elordi não conseguem convencer. Eu acho que se perde muito da essência dessa história, da criatura de Frankenstein, e acho que isso limita demais o filme. Apesar de, tecnicamente, sim, ele ser muito impressionante e provavelmente vai ser um filme que vai fazer uma rapa nas categorias técnicas. Inclusive, eu votaria para Frankenstein nas categorias de melhor figurino, design de produção e maquiagem e penteado. Mas fora isso, pra mim acaba sendo um dos filmes mais medianos da carreira de Guillermo del Toro, e por conta disso eu vou colocar Frankenstein na categoria de ok. I cannot die. O próximo é Armado com uma Câmera, Vida e Morte de Brent Renaud, indicado a melhor curta-metragem documentário. Ele conta a vida e a obra de Brent Renaud, que foi um documentarista correspondente de guerra que foi o primeiro americano a morrer na cobertura da guerra da Ucrânia. E aí a gente vê como a perda dele foi sentida entre o meio dos correspondentes de guerra e dos documentaristas, e também a gente vê como a neurodivergência dele, porque ele era um homem autista, como isso também influenciou a forma como ele lidava com os perigos e com a paixão de contar histórias muito humanas em zonas de conflito. É um personagem fascinante e que conseguiu captar imagens que devem sim ser lembradas como bons registros e registros importantes de uma guerra que está assolando milhares de vidas há muitos anos já. Não seria a minha escolha na categoria de melhor curta documentário, mas eu gosto, então eu vou colocar esse aqui na categoria de bom. A seguir, Song Sang Blue, Um Sonho a Dois, indicado a melhor atriz pela performance de Kate Hudson. O filme conta a história real de um casal de meia-idade nos Estados Unidos que decide criar uma banda cover de Neil Diamond, e aí como é a trajetória de sucesso e de perrengues e problemas muito pesados que eles vivem na vida real. A performance da Kate Hudson de fato está muito boa, especialmente para mostrar a amplitude dramática dela, indo dos momentos mais carismáticos da personagem dela aos momentos mais depressivos dessa personagem. Então é algo que mostra sim uma gama muito forte da atriz. E a história é divertida, os momentos musicais são hipnotizantes, a performance do Hugh Jackman é divertida, apesar de não ser nada merecido para ser indicado ao Oscar. E é uma história bem inusitada. Tendo dito isso, não é nada que parece super extraordinário, um dos filmes que vai ser assim super memorável, mas tem bons momentos e uma performance legal. Eu vou colocar Song Sang Blue na categoria de ok. A seguir, Jurassic World Recomeço, indicado a melhores efeitos visuais. Esse é um reboot da nova fase da franquia Jurassic World, dessa vez com a Scarlett Johansson protagonizando, e mostra uma equipe que vai para uma ilha onde tem dinossauros modificados geneticamente porque eles querem conseguir amostras de sangue para desenvolver um novo remédio. Na boa, é mais um filme que mostra como a franquia Jurassic World, Jurassic Park, tem muita dificuldade em criar algo que seja empolgante, porque é sempre aquele mesmo conceito de seres humanos fazendo burrices para serem mortos por dinossauros. Eles até conseguem criar uma estrutura de roteiro interessante que lembra quase como se fossem missões de um jogo de videogame, mas ainda assim são personagens que não conquistam a gente por completo, e sinceramente o trabalho de efeitos visuais que a gente vê aqui não parece nada tão extraordinário quanto a gente já viu em outras produções. Aliás, não chega nem aos pés do trabalho de efeitos visuais do primeiro Jurassic Park. É inferior. Então, por conta disso, parabéns Jurassic World, você vai inaugurar a nossa categoria de terrível. A seguir, Blue Moon, de Richard Linklater, que está indicado em duas categorias, melhor ator, pelo Ethan Hawke, e melhor roteiro original. O filme conta uma noite na vida do letrista Lawrence Hart, que foi um dos letristas mais importantes de música popular nos Estados Unidos entre os anos 20 e 40. Ele é um personagem muito extravagante, extremamente inteligente e muito carismático. Porém, ele também tem o seu lado problemático. Então a gente passa essa noite vendo como ele consegue
na mesma intensidade, atrair a atenção e o carinho de pessoas estranhas e, ao mesmo tempo, rechaçar, afastar as pessoas próximas dele que o conhecem bem melhor. É um filme que merece mais atenção porque a direção do Richard Linklater é simples, porém refinada. Os diálogos desse roteiro original são muito inteligentes, com falas muito espirituosas, excelentes sacadas e transmitem justamente toda a inteligência do personagem principal. E a performance do Ethan Hawke tá sublime, assim, você vê não só como ele vai do encantador pro repulsivo com uma sutileza impressionante, mas também em pequenos detalhes do jeito que ele mexe a sobrancelha quando ele sente o prazer de beber um gole de álcool, até a alma dele partindo o coração quando ele vê que os objetivos dele não estão sendo alcançados. É, assim, um trabalho estupendo do Ethan Hawke, indicação merecidíssima. Blue Moon com certeza merece muito mais atenção e é um dos filmes que merece ir na categoria de bom. O próximo é Valor Sentimental, que está indicado a 9 categorias. Melhor filme internacional, melhor direção para o Joachim Trier, melhor atriz para Renate Reinsve, melhor atriz coadjuvante para Inga Ibsdóttir Lillas e para Elle Fanning, melhor ator coadjuvante para Stellan Skarsgård, melhor roteiro original e melhor edição. Valor Sentimental, num primeiro momento, parece ser um drama simples. Ele conta a história de uma atriz que se reconecta com o pai narcisista, que é um diretor de cinema, porque ele quer que ela atue no próximo filme dele. Mas isso destabiliza por completo a protagonista e faz ela relembrar todos os traumas que ela viveu com esse pai e como ela tenta passar por isso com a ajuda da irmã dela. Então parece ser um drama familiar fácil de entender, mas quanto mais você observa os detalhes e os simbolismos, você vê que Valor Sentimental tem várias camadas adicionais e ricas. O jeito como o filme usa a figura da casa para trazer metáforas, como ele fala sobre cinema para trazer uma certa metalinguagem para falar sobre arte e vida real e como isso é representado no próprio cinema, para falar de autoria, para falar de expressão artística de atores e com umas cenas muito tocantes, especialmente entre esses 3 personagens principais. Tendo dito isso, não é um filme que ainda consegue chegar no ápice do que o Joachim Trier consegue fazer como roteirista e diretor. Bastante lembrar do filme anterior que ele fez, que é A Pior Pessoa do Mundo, que pra mim é superior a Valor Sentimental. Então pode não ser o suprassumo do que esse cineasta consegue fazer, mas ainda assim é um filme que impressiona e que merece, sim, todas essas indicações. Inclusive, Valor Sentimental seria a minha escolha na categoria de melhor atriz para Renate Reinsve, o jeito como ela atua, especialmente pela nuance do olhar, nossa, para mim me conquistou muito. Valor Sentimental merece ir lá na categoria de bom. Well, he's a very difficult person. Continuando agora com Viva Verde, um documentário que está indicado na categoria de melhor canção original com Sweet Dreams of Joy. Esse documentário mostra a casa de retiro para idosos, que são artistas e que foi fundada pelo Verdi, o clássico compositor italiano de música erudita. E aí a gente vê as histórias de vida de alguns desses idosos que vivem lá hoje. É bonitinho ver a trajetória desses idosos, né, e ver como eles mantêm a arte que existe dentro deles viva no final da vida deles. E é interessante ver como eles mantêm viva a rotina desse lugar, como eles se relacionam com estudantes de música das gerações mais jovens, mas tudo isso ser prolongado por um longa-metragem de documentário acaba deixando tudo meio exaustivo e até tirando o impacto que essas histórias poderiam ter se fossem contadas, por exemplo, num média-metragem, num curta-metragem. E a canção Sweet Dreams of Joy é bonita, ela é uma canção erudita, mas não é das minhas favoritas nessa categoria. E não é como se um documentário sobre pessoas comuns vivendo num lugar não pudesse ser muito bom. Basta lembrar, por exemplo, de um filme como Edifício Master, do Eduardo Coutinho, que é uma obra-prima. E aí quando você vê que um filme desse estilo pode chegar a essas alturas, e aí você vê Viva Verde, que acaba trazendo algo que você esquece muito fácil depois, faz com que eu classifique Viva Verde na categoria de fraco. O próximo é A Meia-Irmã Feia, que está indicado a uma categoria, melhor maquiagem e penteado. Esse filme é uma releitura da história da Cinderela, mas pela perspectiva de uma das meias-irmãs dela. E ela quer conquistar a atenção do príncipe no baile que está chegando. Só que ela sente que ela não é bonita o suficiente, então o filme mostra todas as coisas que essa personagem faz pra mudar a aparência dela e se sentir mais bonita. Só que isso acaba virando uma história de terror.
É um terror, inclusive satírico, com uma dose bem ácida de comentários feministas e que faz tudo ser muito chocante, em especial por como a maquiagem é usada para mostrar a transformação física da protagonista e também como a maquiagem é usada para criar momentos muito perturbadores de terror corporal e momentos nojentos e muito graficamente violentos. Então achei bem legal ver esse filme recebendo um aceno da academia nessa categoria de maquiagem e penteado, com certeza merece. E é um filme que eu acho bem divertido, eu classifico ele na categoria de bom. A seguir, Two People Exchanging Saliva, indicado a melhor curta-metragem live action. Esse filme imagina um futuro distópico onde o dinheiro não existe mais e as transações monetárias, os pagamentos, são dados em tapa na cara. Então, se você quer comprar um negócio e o preço é 10, quer dizer que você, o comprador, vai levar 10 tapas na cara. E então, você ter marcas de roxo no seu rosto vira um símbolo de status, porque quanto mais tapa na cara, quer dizer que mais dinheiro você consegue gastar e quer dizer que você pode mostrar pra todo mundo que você tá machucado. E aí, nesse contexto, duas mulheres se conhecem e se apaixonam. O conceito é bem peculiar e ele é divertido e é explorado diferentes detalhes dessa realidade de como as pessoas fazem pra demonstrar seu status e como as relações são proibidas, afinal de contas, beijar é proibido nessa realidade. E disso nasce uma tensão dramática bem bacana com as protagonistas. Mas eu sinto que a força do comentário satírico e do romance começa bem e quanto mais tempo passa, isso vai se enfraquecendo bastante e quando chega no final você sente que existe um senso de potencial desperdiçado nesse filme. Então eu classifico Two People Exchanging Saliva como ok. O próximo é Butcher's Stain, também indicado a melhor curta-metragem live action. Ele conta a história de um açougueiro palestino que trabalha em Israel. Até que ele começa a desconfiar que alguns dos colegas de trabalho israelenses dele estão fazendo coisas para sabotá-lo no seu ambiente de trabalho pelo fato dele ser palestino. Esse é um documentário que pega essa ideia das tensões políticas entre Israel e Palestina e leva para um contexto bem intimista e cria uma tensão dramática bem forte. E eles usam isso não só para criar momentos quase de suspense, mas também para quebrar certos dualismos sobre um lado não poder ter empatia com o outro e vice-versa. Tem performances muito legais e consegue usar essa intimidade do conflito no ambiente de trabalho para refletir sobre tensões políticas que são muito graves e muito sérias acontecendo no mundo hoje em dia. Butcher's Stain é o meu favorito na categoria de melhor curta-metragem live action e eu acho que ele merece ir na categoria de bom. A seguir, Hamnet, indicado em 8 categorias. Melhor filme, melhor direção para Chloe Zhao, melhor atriz para Jessie Buckley, melhor roteiro adaptado, seleção de elenco, figurino, design de produção e trilha sonora. O filme conta uma versão ficcionalizada da história de William Shakespeare e da relação dele com a sua esposa Agnes, que não foi sua esposa na vida real. A gente vê como eles se conhecem, se apaixonam e criam a sua família e como tragédias familiares que acontecem no seio dessa família impactam profundamente a alma dos dois protagonistas, a relação entre eles e como isso serve também de força motriz para que o Shakespeare crie uma das suas peças mais famosas, que é Hamlet. É um filme extremamente sensível que mostra o poder dramático que o cinema da Chloe Zhao tem de explorar a intimidade dos seus personagens, e aqui ela ainda faz pontes com temáticas simbólicas de relação com a natureza e de relação com a expressão artística de um jeito muito bonito e bem poético, de um jeito que combina com William Shakespeare. E também é um filme que vai trazer uma perspectiva diferente para como você enxerga a história de Hamlet. Tendo dito isso, eu também sinto que é um filme que, quanto mais avança, mais a Chloe Zhao tenta pesar a mão num sentimentalismo muito forte, de um jeito que quase que destoa com o que ela estava fazendo na primeira metade do filme, e que pra mim acaba deixando tudo um pouco descompensado e meio forçado. Eu sei que é um filme que toca profundamente um monte de gente e que emociona, mas não é um filme que me emocionou tanto assim. E isso que eu sou muito fã de Hamlet e gosto do cinema da Chloe Zhao. Então eu sei que é um filme que muita gente colocaria em elite, mas pra mim ele não alcança esse patamar. Pra mim, Hamlet fica na categoria de bom. That was a good story. Did you like it? Partindo agora para Hélio, filme da Pixar indicado na categoria de melhor animação em longa-metragem. Essa é outra indicação que pra mim não faz o menor sentido. Hélio é um dos filmes mais fracos da Pixar em anos, se não
o mais fraco. A história é sobre esse menino, Hélio, que se sente muito solitário até que ele embarca numa jornada espacial e conhece alienígenas e se vê preso dentro de um combate intergaláctico. Isso vai forçar ele a experimentar formas de ser mais corajoso e para se abrir para procurar conexões com outras pessoas. Porém, o filme pega essa aventura espacial e esgota numa história muito simplória na sua mensagem, porque nos primeiros 5 minutos do filme você já saca qual vai ser a grande lição de moral, e o filme ainda passa o restante da sua duração martelando isso na nossa cabeça, sem sutileza nenhuma, sendo que a Pixar já demonstrou muitas vezes como sabe sim criar filmes para crianças que trazem mensagens bonitas e importantes com muito mais destreza e nuance e complexidade do que Hélio faz. E a maioria dos personagens aqui não são cativantes, alguns deles são irritantes e acabam sendo inesquecíveis por serem irritantes e não por serem memoráveis de fato. Pra mim, Hélio é outro que vai aqui embaixo na categoria de terrível. A seguir, Cutting Through Rocks, que está indicado a melhor documentário em longa-metragem. O filme acompanha uma mulher iraniana que quer se lançar na carreira política e ela consegue se eleger, mas aí a gente vê todos os problemas que ela tem que enfrentar a partir daí. Afinal de contas, é uma sociedade extremamente machista, então você vê como existem esforços para sabotar a carreira dela e como ela vai resistindo para tentar defender a comunidade, em especial para fazer a diferença na vida das mulheres e das meninas dessa cidade. Até porque ela vê como essas meninas não têm liberdade. E pior, como alguns pais pegam suas filhas de 12 anos de idade e colocam elas para casar com homens de 30 anos, 40 anos de idade, roubando assim totalmente a infância dessas crianças. E apesar de toda a resistência muito forte dos homens ao redor dessa mulher, ela segue adiante para romper com os paradigmas da cultura onde ela cresceu. É um documentário bem inspirador e que mostra como tem gente que é capaz de fazer diferença no mundo. Para mim, Cutting Through Rocks vai na categoria de bom. Partindo agora para A Pequena Amélie, que é uma produção francesa indicada a melhor animação em longa-metragem. Ele conta a história de uma menina, a Pequena Amélie, que nasce dotada com uma super consciência e ela é a narradora do filme. Então a gente começa a ver como ela vai amadurecendo para descobrir como o mundo funciona, quem ela é e como ela se adequa entre duas culturas. Afinal de contas, a família dela é da Bélgica, porém eles se mudaram para o Japão, que foi onde ela nasceu e onde ela cresce. Esteticamente, é uma animação belíssima que mistura influências europeias com influências japonesas, justamente para traduzir essas duas culturas que moldam a Amélie, e que traz ideias muito bonitas, metafísicas, existenciais, tudo entregado de um jeito muito poético e simples de entender. Fora isso, tem uma trilha sonora encantadora, dessas que comove você profundamente, lembra até, por exemplo, trilhas sonoras de filmes do Estúdio Ghibli. E isso tudo faz com que A Pequena Amélie seja uma animação, assim, deslumbrante para todos os sentidos. E é por isso que é pra Pequena Amélie que eu daria o Oscar de melhor animação em longa-metragem esse ano. A Pequena Amélie vai lá em cima na categoria de bom. A seguir, A Friend of Dorothy, indicado a melhor curta-metragem live action. Ele conta a história de uma senhora aposentada que conhece um dia um adolescente que é gay, mas ele ainda não saiu do armário, e a partir disso eles criam uma amizade muito bonita na qual ela mostra peças de teatro e livros que podem ajudar o rapaz a não só se sentir mais à vontade com quem ele é, mas também prepará-lo para alcançar o seu sonho de ser ator. É uma história bonitinha, inspiradora, com atuações fofinhas, mas de verdade não é nada que seja muito impressionante, é bem água com açúcar, então para mim A Friend of Dorothy vai na categoria de ok. Próximo filme é Marty Supreme, indicado em 9 categorias. Melhor filme, melhor ator pro Timothée Chalamet, melhor direção pro Josh Safdie, roteiro original, seleção de elenco, fotografia, figurino, montagem e design de produção. Aqui a gente acompanha Marty Mauser, um rapaz que tem muito talento pro tênis de mesa e ele tem a ambição de ser o melhor do mundo em uma época, nos anos 50, em que o tênis de mesa ainda não era um esporte tão estabelecido assim mundialmente. Só que essa ambição tá num homem que é extremamente arrogante, desconectado da realidade e que não tem escrúpulos nenhum para alcançar os seus objetivos. Então é um filme com um protagonista que é difícil de empatizar.
mas isso é usado para trazer um filme que subverte as nossas expectativas sobre o que é um filme de atleta e que a gente vai acompanhar ele indo, assim, do nível mais baixo até o topo. A gente espera que vai ser isso, mas não é. Logo, o filme mostra que ele não é só sobre tênis de mesa, ele é sobre esse homem bizarro e todas as trapalhadas que ele comete, quais são as enrascadas nas quais ele se envolve. E aí o filme cria vários capítulos episódicos que trazem elementos de máfia, de comédia física, de filme de esporte, obviamente, de drama familiar, mas nada parece desconjuntado, tudo se amarra muito bem e avança num ritmo acelerado. Quem já viu um filme como Joias Brutas, desse diretor também, vai entender como o Safdie é capaz de criar algo que te induz a ter ataques de ansiedade. Tudo isso com um elenco muito forte e inesperado, performances muito boas, uma fotografia impressionante e que no final das contas consegue ser diferente de qualquer coisa que eu já vi em termos de cinema biográfico, de cinema de esporte. É uma verdadeira desconstrução desses gêneros e sendo um entretenimento altíssimo do início ao fim. É uma proposta muito difícil de acertar, ainda mais quando traz camadas mais profundas para falar sobre a história dos judeus americanos pós-Segunda Guerra Mundial, traumas de guerra e como isso pode inspirar um senso de orgulho e de excelência dentro da comunidade judaica nos Estados Unidos naquele contexto histórico. Eu gostei pra caramba de Marty Supreme, é um dos filmes mais únicos dessa competição e é, pra mim, o filme que vai inaugurar aqui nesse tier list a categoria de Elite. Continuando com Sirat, filme espanhol indicado a melhor filme internacional e melhor som. Ele conta a história de um pai e um filho que vão para uma rave em busca da irmã desaparecida desse rapaz e a filha do pai. E aí eles conhecem um grupo de adultos que são fãs de rave e que embarcam numa jornada com eles para ir procurar essa menina perdida em outro lugar. E a gente então acompanha essa jornada. Essa é outra indicação que eu não entendo. Sirat para melhor filme internacional. Na minha opinião, dava para tirar ele dessa categoria e colocar um outro filme que eu vou comentar daqui a pouquinho. Isso porque Sirat tem uma premissa interessante, mas ele tenta fazer uma jornada que parece ser meio que uma mistura de algo real com que poderia ser visto como algo até meio metafórico e surreal, com momentos de horror muito impressionantes, mas a verdade é que assim, o filme tem duas cenas boas e memoráveis que estão no meio de um filme que só não parece conseguir amarrar esses seus momentos mais chocantes com algo muito relevante ou verdadeiro pra dizer. Na categoria de melhor som até que faz sentido ser indicado por conta dos seus momentos mais explosivos e também do trabalho de som nas cenas de rave. Mas como filme em si, eu acho que Sirat não é nada demais. Então eu classifico ele na categoria de fraco. Agora, sabe quem merecia ter sido indicado a melhor filme internacional no lugar de Sirat? O próximo filme da lista, Kokoro, O Preço da Perfeição. Esse é o representante japonês que tentou uma vaga na categoria de melhor filme internacional, mas não conseguiu. Porém, ele foi indicado na categoria de melhor maquiagem e penteado, o que faz todo sentido porque a história é sobre a rivalidade que se estende ao longo de décadas entre dois atores do teatro kabuki, que é um estilo de teatro muito tradicional do Japão, marcado pelas suas maquiagens pesadas e coloridas. Esse é um drama de 3 horas de duração que realmente parece um grande épico dramático por mostrar a evolução dessa rivalidade ao longo de 3, 4 décadas. E a relação entre esses dois personagens é muito marcante, porque eles estão sempre alternando entre irmandade, colaboração artística, inimizade, com trajetórias que se encontram e se desencontram ao longo dos anos de um jeito muito trágico e que parte o coração. Mas quando eles estão juntos em sintonia, isso cria momentos deslumbrantes em Kokoro. As performances são muito boas, o trabalho de maquiagem e penteado é estonteante e merece sim essa indicação. E tudo isso amarrado numa história que analisa qual é o preço que se está disposto a pagar em busca de ser o melhor na sua arte, no seu métier. Kokoro é sim um filme que me impressionou pra caramba e que merecia ter ganhado mais atenção da academia neste ano. Eu vou colocar ele na categoria de bom. O próximo da lista é Mr. Nobody Against Putin, que está indicado a melhor documentário em longa-metragem. Essa é uma produção russa que nos apresenta a um professor de uma escola pequena e, além de ser professor, ele é também o cinegrafista oficial do colégio. E ele é um homem que não gosta da política de Vladimir Putin. E por conta disso mesmo, ele começa a usar a sua posição de cinegrafista para gravar
o processo de militarização dessa escola quando o Putin começa a impor que escolas na Rússia façam uma lavagem cerebral nos seus estudantes para idolatrarem o Putin e para apoiarem a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então é um registro em primeira pessoa de como um governo autoritário que se passa por democrático usa essas táticas políticas para ir moldando a mente da juventude para que elas sejam uma geração de pessoas que adoram de forma nada crítica e reflexiva os seus líderes. Todo ano no Oscar tem algum filme na categoria de documentário ou longa-metragem ou de curta que é o filme do ano contra o Putin, e esse é o exemplo de 2026. E eu gosto desse filme, eu vou colocar Mr. Nobody Against Putin em bom. A gente continua com Perfectly a Strangeness, que está indicado a melhor curta-metragem documentário. Ele é um curta bem esquisito porque ele só acompanha 3 burrinhos passeando num observatório astronômico. E é só isso. A gente vê eles andando pra lá e pra cá, a gente tem uns closes nos burrinhos, a gente tem diferentes planos mostrando esse observatório astronômico. E é isso. É esquisito, cria momentos bonitos visualmente com a fotografia e com os enquadramentos, e ele parece ser um curta experimental que tá tentando explorar as barreiras entre o que é documentário e o que pode ser ficção, mas também não parece ser um filme que consegue chegar a conclusões muito interessantes nessa sua proposta. Eu classifico Perfectly a Strangeness em ok. O próximo é Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, indicado em 13 categorias. Melhor filme, melhor direção pro Paul Thomas Anderson, melhor ator pro Leonardo DiCaprio, melhor ator coadjuvante pro Sean Penn e pro Benício Del Toro, melhor atriz coadjuvante pra Teyana Taylor, melhor roteiro adaptado, seleção de elenco, fotografia, edição, design de produção, trilha sonora e melhor som. Aqui o Leonardo DiCaprio interpreta um ex-guerrilheiro revolucionário que agora tá na meia-idade e é um cara que passa o dia inteiro só usando drogas. E o que acontece quando a filha adolescente dele começa a entrar em apuros ao virar alvo de uma operação militar de pessoas poderosas da extrema-direita. E aí ele precisa tentar voltar a ser aquele guerrilheiro que ele era antes para salvar a vida da própria filha. Então no núcleo a gente tem uma história familiar muito poderosa, especialmente quando entra em cena a personagem da Teyana Taylor, que é a mãe da adolescente. Só que desse núcleo intimista se expande a história para começar a ser uma obra de ação, por conta dessa questão de o herói que quer salvar a filha contra os militares, e a gente começa a ter todo tipo de cena de ação. Cenas de fuga, cenas de luta, de tiroteio, cenas de perseguição de carro que são diferentes de qualquer cena de perseguição de carro que você já viu na sua vida. Mas tudo isso é permeado e misturado com um tom de comédia muito bom, com performances cômicas excelentes do Leonardo DiCaprio e do Benício Del Toro. O Sean Penn tenta ser um personagem um pouco mais intimidador, e ele consegue ser intimidador, mas ele também é um homem muito patético. E então você tem essa mistura de ação e comédia para trazer o filme mais blockbuster da carreira do Paul Thomas Anderson, mas ao mesmo tempo completamente diferente dos outros filmes de ação e comédia que você vê no cinema blockbuster dos Estados Unidos. Afinal de contas, é o Paul Thomas Anderson, que tem uma voz autoral muito singular, então é fascinante ver qual é a versão desse diretor para um filme de ação e de comédia. E se esse lado de entretenimento já não fosse bastante, o Paul Thomas Anderson ainda consegue trazer nesse filme toda uma camada de comentário político extremamente atual, usando o seu humor para satirizar a extrema-direita, mas também para mostrar como ela é extremamente perigosa, de um jeito que reflete a realidade dos Estados Unidos hoje em dia. Então é por ser esse filme extremamente divertido, peculiar e ao mesmo tempo que capta o espírito do seu tempo e do seu país, que Uma Batalha Após a Outra é um filme tão fenomenal. E ele merece sim todas essas indicações, porém, eu não daria todos esses prêmios para Uma Batalha Após a Outra. Para esse filme, eu daria o Oscar de melhor direção pro Paul Thomas Anderson, melhor ator coadjuvante pro Sean Penn, melhor atriz coadjuvante pra Teyana Taylor, melhor roteiro adaptado e melhor edição. Uma Batalha Após a Outra é um esculacho e ele vai lá em cima na categoria de Elite. Hi, who's this? Who's this? Próximo filme, Embaixo da Luz de Neon, indicado a melhor documentário em longa-metragem. Esse aqui é um documentário mais intimista sobre a Andrea Gibson, que é uma poetisa que se tornou meio que uma rockstar da poesia declamada nos Estados Unidos nos anos 2000. Porém, no momento do documentário, ela tá passando por uma batalha contra o câncer. Então o filme acompanha como é essa batalha dela contra o câncer e como isso faz ela refletir sobre toda a vida dela, sobre
a carreira dela e sobre como ela se relaciona amorosamente. É um filme bem bonito e que mostra como a poesia da Andrea Gibson é assumidamente simples, mas por meio dessa simplicidade se transmite uma riqueza de emoções e de uma visão de vida muito bonita. Não é o meu favorito nessa categoria, mas eu gostei de Embaixo da Luz de Neon, eu vou colocar ele na categoria de bom. A seguir, O Ônibus Perdido, de Paul Greengrass, que está indicado a melhores efeitos visuais. Aqui a gente vê o Matthew McConaughey interpretar um motorista de ônibus escolar que fica encarregado de resgatar crianças numa escola em meio a um incêndio na Califórnia e como ele tenta levá-las para fora da zona de perigo. O filme está indicado a melhores efeitos visuais por conta de como ele cria os seus incêndios colossais, mas fora isso, não é um grande filme. A ação dele parece um pouco truncada e o drama que eles colocam no meio dessa história é bem, sei lá, mediano. O Ônibus Perdido não consegue ir além de ok. O próximo é Retirement Plan, indicado a melhor curta-metragem animado. Ele é basicamente um homem falando o que ele quer fazer quando ele se aposentar, e aí a gente vê a animação mostrando essas atividades. É um curta bonitinho e que faz uma reflexão sobre o que a gente tenta viver agora versus o que a gente acha que a gente tem que deixar para um futuro distante e com uma dose bem bonitinha de humor. São reflexões boas, contadas de um jeito bonito e num pacote conciso, porém memorável. Então eu vou colocar Retirement Plan na categoria de bom. O próximo também é um curta, Children No More, indicado a melhor curta-metragem documentário. Ele acompanha ativistas israelenses que fazem protestos silenciosos para relembrar as crianças palestinas que estão sendo assassinadas por Israel. Assim como aquele outro curta que eu falei, Butcher's Stain, esse aqui é um que quer pegar essa ideia do conflito entre Palestina e Israel e quebrar dualidades simplistas para mostrar como é possível criar uma ponte de empatia humana entre os dois lados. Só que o filme também mostra como isso não é facilmente aceito em Israel. Então você tem esses israelenses relembrando as crianças palestinas assassinadas, só que elas estão sendo constantemente hostilizadas por pessoas na rua, que ficam trazendo discursos simplórios do tipo, então quer dizer que vocês odeiam o seu próprio país e tudo mais, e isso vai te deixando assim cada vez mais irritado e angustiado. A questão é que esse poder dramático do documentário tá muito mais concentrado na sua segunda metade. A sua primeira metade tem um jeito assim meio demora pra engatar, mas quando engata traz uma história assim muito impressionante. Eu classifico Children No More na categoria de bom. A seguir a gente tem Pecadores, de Ryan Coogler, que é o novo recordista de filme com o maior número de indicações ao Oscar na história. São 16 indicações. Melhor filme, melhor ator para Michael B. Jordan, melhor direção para Ryan Coogler, ator coadjuvante para Delroy Lindo, atriz coadjuvante para Wunmi Mosaku, roteiro original, seleção de elenco, fotografia, figurino, edição, design de produção, trilha sonora, melhor canção original para I Lied to You, maquiagem e penteado, som e efeitos visuais. E essa apreciação toda é merecida porque Pecadores é um filme espetacular. No meu top 20 do ano passado eu coloquei ele em segundo lugar, foi meu segundo filme favorito de 2025. O que tinha tudo pra ser um filme de ação ok, acaba chegando a novos patamares por como ele mistura isso com o terror e com ideias surrealistas. Tudo isso para falar sobre a defesa da arte criada por pessoas negras nos Estados Unidos. E aí o terror é usado para falar sobre exploração cultural, sobre apropriação e sobre apagamento. Mas como esse apagamento pode não acontecer quando existe uma resistência muito forte. E isso tudo é contado num filme com excelentes cenas de ação, com uma releitura fantástica do gênero do vampiro e com pitadas muito boas de comédia. Pecadores merece sim todo esse reconhecimento e eu daria alguns Oscars para esse filme. Eu daria o Oscar de melhor roteiro original, melhor trilha sonora e melhor canção original para I Lied to You. É um filme que faz história e que é muito inteligente, complexo, rico e extremamente divertido. Pecadores vai lá em cima na categoria de Elite. Let it go, Samuel. Continuando agora para A Voz de Hind Rajab, produção da Tunísia, indicada a melhor filme internacional. Esse filme é a história real de uma equipe de emergência que tenta coordenar o resgate de uma criança muito pequena
que tá presa dentro de um carro, prestes a ser morta por soldados. E não só é uma história real, como também eles utilizam a gravação real telefônica da menina, da Hind Rajab, de verdade. Então quando você ouve a voz de Hind Rajab nesse filme, é a voz da menina de verdade. É um filme muito pesado e que traz um ângulo muito diferente e angustiante para falar sobre os crimes humanitários sendo cometidos de Israel contra a Palestina. Eu classifico a voz de Hind Rajab na categoria bom. A seguir, Forever Green, indicado a melhor curta-metragem animado. Ele tem um estilo meio Pixar e mostra a relação entre uma árvore e o filhote de urso que essa árvore decide adotar e criar. E à medida que o urso vai amadurecendo, isso cria tensões entre pai e filho adolescente, e isso tudo é utilizado para trazer uma mensagem ambientalista. É um filme bem bonito visualmente e com uma história bonitinha também, simpática, mas para mim não é nada que passe da categoria de ok. O próximo é The Girl Who Cried Pearls, produção do Canadá, indicada a melhor curta-metragem animado também. Ele conta a história de um menino que descobre uma casa onde vive uma menina com a sua família abusiva e como as lágrimas delas são transformadas em pérolas. E aí ele pega essas pérolas e tenta ganhar dinheiro vendendo para um dono de uma loja de penhores bem suspeito. É um filme que usa stop motion, elementos de marionete e insere um trabalho de câmera muito impressionante e refinado que eu não tô acostumado a ver em produções desse estilo. E além disso tem esse estilo de conto de fadas urbano, sombrio e melancólico, que ganha vida com muita poesia. Eu gostei bastante desse aí e ele seria a minha escolha na categoria de melhor curta-metragem animado. Eu coloco The Girl Who Cried Pearls em bom. A seguir, Alabama, Presos do Sistema, indicado a melhor documentário em longa-metragem. Esse é um filme que tem acesso a gravações feitas por presidiários no estado do Alabama, que usam celulares contrabandeados para dentro da prisão, e eles usam esses celulares para registrar as atrocidades e as violências cometidas pelos guardas contra os presidiários. Essa é uma denúncia muito impressionante e que tem esse jeitão de relato em primeira pessoa de vozes que são não só esquecidas, mas suprimidas. Afinal, o sistema carcerário do estado do Alabama quer sempre pintar os presidiários só como pessoas que não merecem tratamento humano. Isso faz com que pessoas em posições de poder tentem esconder justamente os crimes que são cometidos contra esses presidiários. Porém, essas denúncias conseguem sair e causam uma grande disrupção nos noticiários e no sistema político do Alabama. Então ter esse documentário amplificando essas vozes e essas denúncias e chegando no palco mundial do Oscar é muito legal, porque é como se fossem justamente relatos desesperados de pessoas lá dentro da prisão alcançando o mundo inteiro. Alabama, Presos do Sistema é um grande documentário e que seria a minha escolha como o melhor documentário em longa-metragem do Oscar de 2026. Ele merece ir lá na categoria de bom. E por último, mas não menos importante, temos O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, indicado em 4 categorias: melhor filme internacional, melhor ator, pro Wagner Moura, e melhor seleção de elenco. Se você viu o meu top 20 filmes de 2025, você já sabe, O Agente Secreto foi o meu filme favorito do ano passado. Isso aqui é uma verdadeira obra-prima e que consegue mudar completamente a nossa visão sobre o que um filme sobre ditadura militar pode ser. É um filme muito único que pega o molde do filme de espionagem e começa a subverter tudo o que a gente espera desse gênero para criar algo muito singular, não só por conta da história intimista que quebra os moldes do filme de espionagem, mas também por como ele traz só vários elementos de realismo mágico para trazer também suas esquisitices que, na verdade, trazem camadas muito ricas. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, é só ver o meu vídeo recente sobre O Agente Secreto, que é uma análise muito mais completa sobre essas questões de realismo mágico e estranhezas de O Agente Secreto. E isso tudo em serviço de uma grande história sobre as memórias dolorosas deixadas pela ditadura militar e sobre o apagamento que isso acabou causando. É não só um dos melhores filmes de ditadura militar, mas um dos melhores filmes brasileiros já feitos e provavelmente, até agora, o melhor filme de Kleber Mendonça Filho. E quais Oscars eu daria para o Agente Secreto?
todos nos quais ele tá indicado. Melhor filme, eu daria pra ele. Melhor filme internacional? Obviamente. Melhor seleção de elenco? Com certeza. Melhor ator pro Wagner Moura? Pode dar o troféu. O Agente Secreto é sim pra mim o melhor filme concorrendo em todo o Oscar de 2026 e obviamente não tem como deixar ele em qualquer outra categoria que não seja Elite. Que orgulho de ter esse filme concorrendo no Oscar, representar a gente, representar o nosso cinema, representar a nossa história. Sério, tomara que ele consiga ainda mais reconhecimento com umas estatuetas nesse domingo. Ok, então tá finalizado aqui o tier list, vamos só dar uma recapitulada nos extremos do tier list. Quais são os piores filmes? São Jurassic World e Hélio em Terrível, e lá em cima temos a nossa elite com Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e o nosso grandíssimo O Agente Secreto, que a gente tem que torcer pra caramba pra ele ganhar umas estatuetas nesse final de semana. Tá aí então, pessoal, concluído o ranking dos 50 filmes indicados ao Oscar de 2026. Agora é esperar mais alguns dias e ver quais desses filmes vão levar prêmios pra casa. E sempre torcendo, é claro, pra que o Agente Secreto consiga voltar pra cá, trazendo algumas estatuetas debaixo do braço. E vocês vão poder acompanhar essa festa inteira comigo e com a equipe do Jovem Nerd nesse Oscar de Pijama. Então lembrando, é nesse domingo, 15 de março, a partir das 19 horas, lá no canal do Jovem Nerd aqui no YouTube. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E aí vocês ganham acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Pra ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me acompanhar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e eu vejo vocês no domingo no Oscar de Pijama. Um abraço e até lá!